Meu nome é Adriana, trabalho em uma empresa de TI chamada LYX e vou fazer 38 anos este ano. Embora eu trabalhe principalmente em casa, meus dias são incrivelmente ocupados, mas gratificantes. Muitas vezes é difícil, mas o trabalho é recompensador. Meus colegas de escola costumam se surpreender com o quanto eu trabalho, mas eles me respeitam por isso, o que é ótimo. Há 2 anos, comecei uma família. Casei-me com Lincoln, meu marido. Conheci Lincoln há 4 anos em um bar em um distrito movimentado, depois do jantar com um amigo. Enquanto íamos para a estação após o jantar, alguém chamou por trás. Com licença. Virei-me para ver quem era. Um homem vestido com camisa e paletó, parecia um empresário capaz. Ele disse: "Você esqueceu isso no restaurante", e me entregou meu smartphone, que eu havia esquecido. "Muito obrigada por trazer de volta", eu disse. "Não há problema, fico feliz por ter chegado a tempo. Gostaria de tomar uma bebida agora?" O homem, aliviado por ter devolvido meu telefone, surpreendentemente me convidou para uma bebida. Chocada, olhei para meu amigo, prestes a se despedir na estação. Meu amigo me encorajou com um sorriso. "Se não se importar, então sim." Naquele dia, cometi um erro no trabalho, o que era incomum para mim, e tinha muito para desabafar. Meu amigo tinha que encontrar alguém, então foi o momento perfeito para ele se aproximar de mim. Depois de sair com meu amigo, fui a um bar próximo com o homem. Esse homem é agora meu marido, Lincoln. No bar, Lincoln e eu desabafamos sobre o trabalho e nos demos bem rapidamente. Na hora de sair, nos sentíamos tão confortáveis quanto melhores amigos, e ele pediu meu contato. Começamos a nos comunicar, começamos a namorar e nos casamos 2 anos depois. Foi uma progressão surpreendentemente tranquila, até surpreendente para mim mesma. Foi um casamento tardio, mas sortudo para mim, que sempre estava focada no trabalho. Pelo menos, foi o que eu pensava. "Adriana, você pode me pegar uma cerveja para mim?" Lincoln me pediu isso enquanto relaxava no sofá, me fazendo suspirar novamente. Quantas vezes isso aconteceu? Perdi a conta. 2 anos de casamento, a bagunça de Lincoln era demais. Meu marido, que trabalha em um banco mega conhecido, sempre se vangloria de ser um banqueiro de elite, afirmando que aqueles que trabalham são os mais importantes. Antes do casamento, eu não fazia ideia de que ele se achava tão importante. Entendia que ele se orgulhava do trabalho, mas ouvi-lo constantemente afirmar isso era exaustivo. "Estou ocupada, compre você mesmo", eu disse, já que estava trabalhando e não podia fazer compras para Lincoln. Então, ele coçou a cabeça com irritação e disse: "Como você pode estar ocupada com o trabalho remoto? Eu estava trabalhando duro no escritório o dia todo e estou exausto." Trabalhar remotamente nem sempre é fácil, mesmo quando eu dizia isso, ele retrucava com sarcasmo. "Claro, como se você pudesse fazer pausas quando quiser." Cansei de discutir, levantei-me da cadeira silenciosamente e fui fazer compras. "Aqui está a sua cerveja, comprei", eu disse a Lincoln. Sem agradecer por eu ter feito isso ou até mesmo pagar pela cerveja, Lincoln a pegou silenciosamente e se imergiu novamente no smartphone. Isso parecia menos um casamento e mais um relacionamento de senhor e escravo. Perguntei-me por que Lincoln sequer casou comigo. Por que me casei com ele? Eu suspirei para mim mesma. Sem mencionar que ele nunca ajuda com o serviço doméstico, apesar de ambos trabalharmos. Já sugeri dividir as tarefas domésticas, e ele zombou. "Dividir o trabalho doméstico? Não brinque. Você está sempre em casa, é natural que faça isso." "Mas eu também vou ao escritório às vezes, não posso sempre fazer todas as tarefas." "Você só vai ocasionalmente, não é?" Lincoln era contra fazer qualquer trabalho doméstico, nunca concordando com isso. Normalmente, ele zomba de mim dizendo que eu tenho facilidade com meu trabalho ou que eu me apresse com as tarefas. Mas à noite, frequentemente, ele exigiria intimidade física. No entanto, não havia sinal de termos filhos. Se houvesse uma razão, provavelmente estava do meu lado.
Eu sabia que ficava mais difícil para as mulheres conceberem depois de seus 30 anos. Pensei que, se não tivéssemos filhos, deveríamos apenas aproveitar nossa vida de casados, mas Lincoln parecia insatisfeito. Ele disse com desdém: "Você nem pode ter filhos, é realmente inútil." Fiquei furiosa, pois ele não ajudava em nada em casa. Eu duvidava se ele era realmente tão eficiente no trabalho. Uma pessoa verdadeiramente capaz gerenciaria bem seus assuntos pessoais e lidaria facilmente com as tarefas domésticas. Tinha minhas dúvidas sobre o desempenho dele no trabalho. Falando em dúvidas, durante vários meses, a chegada de Lincoln em casa estava notavelmente atrasada. Eu não entendi o período movimentado em um banco, mas quando mencionei que ele estava chegando tarde demais, ele apenas respondeu: "Ao contrário de você, meu trabalho é difícil." Quando ele continuou chegando em casa depois da meia-noite por meses, até eu, que não era rápida para suspeitar, achei isso suspeito. Era natural suspeitar de infidelidade. Um dia, como de costume, Lincoln chegou em casa tarde da noite e desabou na entrada. Ao me aproximar para ver o que estava errado, ele parecia muito bêbado e incapaz de ficar em pé, os olhos quase se fechando, quase perdendo a consciência. Suspirei e me aproximei para desamarrar sua gravata quando Lincoln murmurou algo. "Espere por mim, Rose, só um pouco mais, está bem?" Fiquei surpresa ao ouvir meu marido sussurrar com uma voz doce e derretida: "Quem é Rose?" Não consegui dizer se era um deslize bêbado ou um sonho falado, mas Lincoln começou a ressonar e adormeceu. Crescendo suspeitas, instalei várias câmeras pela casa na próxima semana. Estarei ausente em uma viagem de negócios por 2 dias, deixando a casa vazia. Se Lincoln estiver traindo, minha ausência seria a oportunidade perfeita para ele trazer a amante para casa. Embora não haja certeza de que ele trará alguém para casa, se o fizer, terei evidências para confrontá-lo. Com esse pensamento, instalei as câmeras uma semana depois, fingindo que nada estava errado. Contei a Lincoln: "Bem, estou indo para minha viagem." Ele acenou com um adeus e um sorriso enorme no rosto, o que me enfureceu. Ao retornar da viagem 2 dias depois, verifiquei imediatamente as imagens das câmeras. Como esperado, lá estava Lincoln intimamente envolvido com sua amante. Sentindo náuseas, não pude assistir a todo o vídeo, mas era uma evidência clara de sua infidelidade. Apertando meu punho como se quisesse esmagar a câmera, fui tomada pela raiva. O grau de sua zombaria era inacreditável. Ele pensa que pode fazer isso e sair impune. Confirmar a infidelidade de Lincoln me encheu de raiva e tristeza. Seus constantes deboches, como a comida está horrível ou o chão está sujo, só aumentavam meu estresse. Eu ponderava quando trazer o divórcio à tona, mas perdi o momento certo devido a um aumento repentino no trabalho. Eventualmente, malabarismos entre o trabalho e as tarefas domésticas, meu corpo não aguentava mais. Um dia, desabei repentinamente com uma febre alta. Tive que tirar o dia de folga do trabalho e, claro, não pude fazer nenhum serviço doméstico. Lincoln sabia que eu estava doente desde a manhã, mas saiu silenciosamente para o trabalho e retornou por volta das 18 horas, muito mais cedo do que o habitual. Ele então veio até onde eu estava acamada, o cheiro de álcool atingindo meu nariz, me fazendo sentir mal. Sem se importar com minha condição, Lincoln fulminou: "Uma pessoa inútil que não faz serviço doméstico ou cozinha merece um divórcio." Olhando para mim com raiva, Lincoln declarou de repente o divórcio. Ele acabará de chegar e começou a dizer isso tão de repente. O que ele quer dizer com inútil por não fazer nenhum serviço doméstico ou cozinhar? Ele está louco. Tudo por causa do estresse dele, eu fiquei doente. Fervendo de raiva com seu tratamento ultrajante, mas incapaz de me mover como desejava, nem mesmo de me levantar, recusei-me a deixar as coisas acontecerem como Lincoln queria. Sem ceder, forcei um sorriso enquanto estava deitada. "Tudo bem para mim", eu disse. Surpreendido pela minha aceitação fácil do divórcio, o espanto se espalhou pelo rosto de Lincoln. Não havia mais volta agora. Eu estava determinada a fazê-lo se arrepender do que havia feito. Alguns dias depois, quando me recuperei totalmente, a primeira coisa que fiz foi pegar documentos relacionados ao acordo de divórcio.
Depois de assinar minha parte do acordo de divórcio, esperei pelo retorno de Lincoln. Cheguei em casa, ele disse naquele dia, retornando por volta das 22 horas, cheirando a álcool. Também havia o cheiro de um perfume que eu nunca tinha percebido antes. Eu o confrontei com os papéis do divórcio. Eu quero o divórcio, eu disse baixinho, e Lincoln arrancou os papéis do divórcio dizendo, finalmente livre. Se era sarcasmo em relação a mim ou a ele mesmo, Lincoln sorriu. Ele poderia ter entrado com o divórcio se realmente quisesse, mas parecia que ele queria que eu iniciasse. Eu estava cansada da atitude dele. Vou reivindicar os danos, ele disse. Que patético, Lincoln achando que poderia reivindicar danos após trair. Eu assisti silenciosamente o andamento do divórcio, sem dizer nada. No dia seguinte, eu enviei o acordo de divórcio, encerrando com sucesso minha vida como escrava de Lincoln. O fim do nosso casamento parecia anticlimático, mas apenas me divorciar de Lincoln não era o suficiente para eu perdoá-lo. Decidi tomar medidas para fazer Lincoln se arrepender de suas ações. Ao longo de alguns dias, empacotei todas as minhas coisas na casa. Decidi deixar essa casa, um apartamento de segunda mão que compramos quando nos casamos há 2 anos, mas eu não estava muito apegada a ele, então escolhi sair facilmente. Nunca mais volte aqui, hein? Enquanto empacotava minhas coisas, Lincoln observava com uma risada de deleite. Provavelmente ele planeja morar aqui com a amante depois que eu me for. A ideia toda é nauseante, mas pelas imagens da câmera escondida, parece que ele está bastante apaixonado por sua amante. Ignorando as palavras de Lincoln, deixei a casa com minha mala. Ufa, pelo menos agora posso escapar do abuso verbal de Lincoln. Suspirei aliviado e fui direto para uma imobiliária, pedindo uma propriedade para alugar que eu pudesse ocupar imediatamente. Encontrei um apartamento um pouco pequeno, com preço razoável e bem mantido. Assinei rapidamente o contrato de aluguel para o apartamento. Vou me mudar em 1 semana, então ficarei em um hotel por um tempo, o que deve ser bom. Depois disso, completei alguns procedimentos bancários e fiz o check-in em um hotel. Eu vinha planejando minha vingança contra Lincoln o tempo todo, e quando pensei em meu plano, senti arrepios. Sim, é isso. Não há outra maneira. Imaginar o rosto chocado de Lincoln quase me fez rir alto. No dia seguinte, coloquei imediatamente meu plano em ação. Eu me sentia satisfeita depois de fazer algo tão ousado. A vida então continuou pacificamente. Ser solteira novamente era muito mais fácil sem ter que cozinhar ou fazer a lavanderia para Lincoln. Eu até me arrependi de não ter me divorciado dele mais cedo. 1 mês depois, enquanto aproveitava minha vida de solteira e focava no trabalho, recebi uma ligação tarde da noite. Acordada pelo toque, verifiquei a tela e era Lincoln. Inicialmente, ignorei, mas ele continuou ligando. Pensei que iria perturbar meu sono, então atendi relutantemente. Alô, eu respondi sonolenta, e pude ouvir carros e trens ao fundo. Do outro lado, parecia que ele estava do lado de fora. Irritada por ser acordada e ouvindo o barulho, esperei pela resposta de Lincoln. Adriana, você finalmente atendeu. O que é isso? O grito de Lincoln soou nos meus ouvidos, me acordando instantaneamente. Eu sabia o que ele ia dizer, mas fingi estar sem entender. Do que você está falando? Não finja não saber. Recebi uma ligação do banco ontem, eles me demitiram de repente. Estou em lua de mel na Itália e isso não faz sentido. Lua de mel? Bem, isso parece sério. Boa sorte com isso. Tchau. Eu dei uma resposta típica e estava prestes a desligar, mas Lincoln gritou. Ei, espere. Então suspirei e parei. Perguntei por que ele foi demitido. Adivinhe o que eles disseram? Você nos fez perder um cliente importante. E adivinha qual empresa? LYX Corporation, que é a empresa onde você trabalha. Lincoln explicou como foi demitido, mas eu já esperava por isso. Afinal, eu orquestrei tudo. Na penumbra, fechei os olhos e me acalmei. Se eu fosse vingar Lincoln por tudo, agora era a hora. Respirando fundo e disse.
Sim, eu sei. Porque fui eu quem retirou nossos negócios com o seu banco pelo telefone. Lincoln exclamou em descrença. O que? Ao lado dele, pude ouvir a voz de uma mulher perguntando. Você ainda está ao telefone? Continuei indiferente. Você pode não ter sabido, mas eu sou a CEO da LYX Corporation. A CEO? Ele perguntou com espanto. Sim, eu sou a CEO. Lincoln pensava que eu era apenas uma trabalhadora comum fazendo trabalho remoto, mas na realidade, eu sou a presidente que raramente precisa estar no local. Deixei a empresa onde entrei como recém-formada após cerca de 3 anos e com sucesso iniciei a minha própria, que tenho administrado por mais de uma década. A empresa cresceu com sucesso e conseguimos receber empréstimos substanciais dos bancos. O banco onde Lincoln trabalhava era o que sempre lidávamos. Após me separar de Lincoln, decidi quitar todos os empréstimos que tínhamos feito com o banco. O representante de vendas ficou surpreso. Eles perderiam os juros que esperavam receber. O pagamento único foi uma reviravolta inesperada para o banco. Você poderia reconsiderar, por favor? Perguntou-me o representante de vendas. Eu respondi, eu tenho uma condição, demitam o Lincoln. O vendedor ficou confuso e trouxe o supervisor. O supervisor, que eu conhecia antes, já que costumava lidar com a conta da LYX Corporation, perguntou o que havia acontecido, o que levou a essa decisão repentina. Decidi contar tudo para o supervisor. Na verdade, o seu funcionário Lincoln estava tendo um caso com a filha do presidente do banco. Ele me ridicularizou e agora está prestes a se casar com aquela moça. Eu não aguentei. Descobri sobre o caso de Lincoln com a filha do presidente através das imagens da câmera escondida em casa. A câmera também captou suas conversas, então eu sabia de tudo. Tanto o vendedor quanto o supervisor ficaram pálidos ao ouvir minha história. Tentando manter os negócios com a minha empresa, provavelmente a história chegou ao presidente, que ficou furioso ao saber que sua filha estava envolvida com um homem casado. Prometeram demitir o Lincoln, então eu decidi contra o pagamento único. Por isso, ainda tenho negócios com o banco do Lincoln. Eu soube da demissão de Lincoln antes mesmo dele me ligar. Você está sendo injusta. Você empurrou todas as tarefas domésticas para mim, me ridicularizou e até traiu, e agora está dizendo que eu sou a ruim? Você não consegue nem pensar logicamente. Você se autodenominava um funcionário de elite, ridículo. E a propósito, eu mudei o nome no financiamento da casa que eu estava pagando. Agora é responsabilidade sua. Despejei todo o estresse que aguentei sobre o Lincoln ao telefone. Não posso acreditar nisso. Lincoln estava sem palavras diante da minha verdade direta, mas então ouvi uma voz mais fraca do que antes. Por favor, me perdoe. Poupe-me dos danos e do financiamento também. Rose está grávida. Não conseguimos imaginar estar endividados com um bebê a caminho. Perdi meu emprego e não sei o que fazer. Por favor, deixe isso passar. Ouvindo o pedido patético do meu ex-marido, só pude suspirar. Eu não podia acreditar que suportei 2 anos com um homem desses. Perdoar? Não há nada para perdoar. Eu não quero mais nada com você. Isso é tudo culpa sua, não é? Por que eu deveria suportar mais? Estou farta de falar com você. Você pode muito bem continuar fugindo em terras estrangeiras. Adeus. Ignorando o apelo de Lincoln para esperar, desliguei o telefone. Ele deveria estar grato que eu respondi mesmo a esta hora tardia. Com um suspiro, voltei para a cama. Provavelmente, não vou falar com Lincoln novamente. A ideia de levar uma vida não relacionada a Lincoln trouxe um sentimento de alívio. Mais tarde, meu advogado exigiu pensão alimentícia de Lincoln e de sua amante depois que eles voltaram da viagem ao exterior. Parece que Lincoln gastou uma fortuna com a mulher e estava praticamente falido. A amante, filha do presidente, foi repreendida e deserdada pelo pai devido a esse incidente. Incapaz de acessar a fortuna da família, Lincoln e sua amante não tiveram escolha a não ser se endividar.
Mesmo que Lincoln alegasse ser um banqueiro de elite, ouvi dizer que frequentemente faltava ao trabalho, resultando em baixo desempenho nas vendas para sua empresa. Este incidente serviu como um motivo perfeito para demiti-lo. Agora, Lincoln e sua amante mal conseguem sobreviver com empregos mal remunerados. A mulher, grávida, em breve não poderá trabalhar. Duvido que Lincoln consiga sustentar 3 pessoas sozinho. A propósito, meu negócio está prosperando, e expandi nossas operações com um empréstimo maior do banco onde Lincoln costumava trabalhar. Meu salário aumentou. Estou planejando comprar minha própria casa, realizando meu sonho de possuir um lar. Embora tenha perdido um marido, tenho colegas e parceiros de negócios solidários. Sou grata por minhas circunstâncias favoráveis e continuo dedicando-me ao meu trabalho. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história da faxineira que ficou paralisada quando reconheceu seu chefe como a pessoa que havia destruído a sua vida, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.